dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos, então, ao nosso webinário sobre o que aguardar, né, sobre a cobrança da NR6, da norma de EPI, nos próximos concursos, né? Eu queria só que vocês me dessem um ok aí sobre o vídeo, o áudio está ok para vocês? Só me dá um retorno aqui no chat, já vou olhar o chat aqui. Alexandre, tudo bem? Me dá um ok aí se o vídeo tá bom, se vocês estão ouvindo bem. Estou com o microfone aqui. Só me dá um retorno, por favor. Pessoal, bom dia para todo mundo que está aí. Ok, Alexandre, obrigada pelo retorno. Bom, gente, então a gente sabe que a NR6, ela foi alterada no finalzinho do ano passado, né, de 2020, 22, quer dizer, e ela vai entrar em vigor, pelas minhas contas, 180 dias a partir da publicação, no dia 24 de janeiro de 2023, tá? Então, daqui a alguns dias, essa aula está sendo gravada hoje, no dia 8 de janeiro, daqui a pouco, daqui a alguns dias, a nova NR6 vai entrar em vigor. O que eu acho que as bancas vão cobrar dessa nova NR6? Inicialmente, questões literais, na minha opinião, tá? A gente tem que ler a norma, vocês candidatos a concursos aí, onde o concurso vai cobrar a NR6, leiam a norma várias vezes, várias vezes. Se acostumem com o texto da norma, com os termos e com o texto da norma, tá? Então, vou trazer aqui para vocês o texto que já foi publicado, que vai entrar em vigor daqui a alguns dias, né? Para quem não me conhece, meu nome é Mara Camisaço, eu sou auditora fiscal do trabalho, sou formada em engenharia elétrica e sou professora de estratégia também desde 2015, tá? A NR6, gente, a nova NR6, então, ela tem um texto geral e ela tem um anexo, que é o anexo 1, onde a gente vai ver a lista de EPIs e um glossário. Todas as normas agora, a partir de agora, tem um glossário, tem um anexo de termos e definições. Então, é muito importante, para qualquer concurso onde as normas regulamentadoras sejam cobradas, que vocês leiam a norma e leiam o anexo ou o glossário de termos e definições. Muito importante, porque esse glossário ajuda a gente na contextualização, no entendimento do texto. Muitas vezes é um texto um pouco técnico, e aí, para quem não é da área, o glossário, o anexo de termos e definições ajuda bastante no entendimento da norma, tá? Com a NR6 não é diferente, tá bom? Muito bem. Então, campo de aplicação da nova NR6. Quem é que deve observar, quem deve cumprir a NR6? As organizações que adquiram equipamentos de proteção individual, os trabalhadores que usem equipamentos de proteção individual, os fabricantes e os importadores de EPIs. Então, vocês vejam que a norma abrange todo mundo, né? Desde quem fabrica ou quem importa, até quem compra e o usuário final, que é o trabalhador, tá? Essa é uma questão excelente para a prova. Por quê? Porque é uma questão que é um tema, né? O campo de aplicação tem 4 itens, digamos assim, as organizações, os trabalhadores, os fabricantes, importadores. E a banca vai colocar um 5º item lá, né? Qualquer outro lá, para perguntar para vocês, a norma se aplica a exceto, tá? Então, quando tem alguns itens das normas com 4 alíneas, digamos assim, né? Vocês prestem atenção nas alíneas, porque a banca sempre coloca uma 5ª linha. Ou os itens que têm 5 alíneas lá na norma, a banca vai e muda uma linhazinha, tá? Então, muito importante a gente ler a norma. Muito bem, qual é o conceito de EPI, gente? O que é um EPI? Esse conceito estava na redação anterior, que, por sinal, é muito boa. A redação anterior não era uma redação ruim, da NR6. Muitos itens da redação anterior foram aproveitados na nova redação, tá? Eu participei da revisão da NR6, então eu sei da história dessa revisão. E esse conceito de EPI foi mantido, não tem por que mudar, tá? É um conceito correto, inclusive consta, nesse sentido, o conceito, em várias legislações internacionais. Esse mesmo conceito. Então, EPI é um dispositivo ou produto de uso individual, concebido e fabricado para, isso aqui é o mais importante, então,
para oferecer proteção contra riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho, conforme previsto no anexo 1. O que está destacado aí em roxo é no objetivo, é o que foi incluído na nova redação, tá? Então, a redação anterior falava só em riscos, né? Então, a nova redação fala riscos ocupacionais, ou seja, todos os riscos, né? O EPI oferece proteção para todos os riscos quando aplicável, né? Todos os riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho, conforme previsto no anexo 1. A redação anterior não citava na descrição do EPI que seria EPI conforme previsto no anexo 1. Então, para não deixar dúvidas para ninguém, só é EPI se constar, se aquele produto ou dispositivo constar no anexo 1 da norma, tá? Vocês vejam a importância desse anexo 1. A gente tem um outro parâmetro para considerar EPI. A gente vai ver daqui a pouquinho. Além de constar no anexo 1, o EPI também deve ter um certificado de aprovação, o CA. A gente vai ver daqui a pouquinho o que é esse certificado de aprovação, tá? Então, o EPI, gente, ele oferece proteção para o trabalhador, tá? É importante a gente entender isso. Só que o EPI, ele é a última opção. Nós temos uma cultura no nosso país de cultura do EPI, né? Eu estou cansada de receber PGR de empresa falando que a medida de controle, por exemplo, num ambiente com ruído excessivo, foi o EPI. E a empresa nem cita, nem passa por proteção coletiva, tá? Então, o EPI, na verdade, gente, a gente tem que inverter essa cultura. O EPI é a última opção da empresa, a gente vai entender por quê. Onde que está escrito que o EPI deve ser a última opção? Lá no, na verdade, a gente tem outros itens que falam isso, tá? Mas o principal é o item 141, a linha G da nova NR1. Quem é meu aluno há mais tempo sabe que eu sempre falei desde o início lá da minha carreira como professora dando aula. As normas não devem ser estudadas de forma isolada, tá? As normas se completam, elas formam um todo, tá bom, pessoal? Então, eu sempre trago item de outras normas para a gente complementar e entender a norma que a gente está estudando. Então, o item 141 ali na G da nova NR1 fala o seguinte, é obrigação do empregador, tá? Isso aqui se refere à obrigação do empregador, implementar medidas de prevenção, ouvidos dos trabalhadores, isso significa que a gente não faz a segurança do trabalho sem uma conversa com o trabalhador, sem entender por que ele está fazendo aquela atividade daquela forma, tá? Então, é obrigação do empregador implementar medidas de prevenção, ouvidos dos trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Então, existe uma ordem de prioridade para a implementação das medidas de prevenção. Primeira, obviamente, a gente vai tentar eliminar os fatores de risco, tá? Se tem um ambiente com uma concentração de poeira muito grande, eu vou ver o que eu posso fazer para tentar eliminar a fonte geradora da poeira daquele ambiente, tá? Um ambiente com ruído excessivo, vou tentar retirar a máquina do que está gerando o ruído excessivo. Uma fonte geradora de vibração, será que é necessário aquela fonte geradora de vibração ficar ali naquele ambiente, tá? Uma fonte geradora de calor, será que é necessário aquela fonte geradora ficar no ambiente? Vou tentar retirar, segregar aquela máquina, se for possível. Muitas vezes não é possível eliminar o fator de risco do ambiente de trabalho. Então, eu vou para a segunda medida de prevenção nessa hierarquia, que é a medida de proteção coletiva. Então, a segunda medida seria a minimização e controle dos fatores de risco, como? Com a adoção de medidas de proteção coletiva. E muita gente me pergunta, mas professor, onde é que está escrita a definição de proteção coletiva? Eu tiro a definição de proteção coletiva aqui do inciso 2, a linha G do item 141 da nova NR1. A medida de proteção coletiva é aquela que tem por objetivo minimizar e controlar os fatores de risco no ambiente de trabalho. A gente tem que entender que a medida de proteção coletiva, toda medida de proteção coletiva é uma ação de engenharia, tem todo um projeto por trás da medida de proteção coletiva, tá? Obviamente, ela deve ser devidamente dimensionada, especificada, dimensionada, projetada, instalada e mantida. Ou seja, não adianta eu, por exemplo, enclausurar uma fonte geradora de ruído e deixar para lá e embora, tá?
E também não adianta eu enclausurar uma fonte geradora de ruído de qualquer jeito. Eu tenho que estudar o ruído, geralmente o ruído industrial, estudar não somente a intensidade do ruído, como também as características daquele ruído, quais as frequências que compõem aquele ruído, para eu identificar o material fonoabsorvente ideal para o enclausuramento, para a minimização da geração, né, da transmissão do ruído lá no ambiente de trabalho, e fazer o devido projeto acústico. Então, eu tenho todo um projeto por trás da proteção coletiva, tá? Caso a proteção coletiva não seja eficaz ali na eliminação, na minimização e controle do fator de risco, eu vou para a terceira medida de prevenção na hierarquia, que é a adoção de medidas administrativas e de organização do trabalho, de forma a diminuir o tempo de exposição do trabalhador ao fator de risco. Por exemplo, introduzindo rodízios, introduzindo pausas na jornada, fazendo alteração de turno ou eliminando um turno, alteração de procedimentos ou introdução de procedimentos, treinamentos, tudo isso é medida administrativa. É muito comum a gente ver as empresas colocarem no PGR como medida de controle, medida principal coletiva, treinamento e procedimento de trabalho. Treinamento e procedimento de trabalho são medidas administrativas, complementares à proteção coletiva, tá, pessoal? É importante que a gente tenha esses conceitos, tá? Caso a medida administrativa ou de organização do trabalho não seja eficaz na minimização e controle do fator de risco, eu vou, então, partir para a última opção, que é o EPI, tá? Que é a adoção das medidas de proteção individual. Na verdade, quando eu falo em adoção de medidas de proteção individual, o fornecimento de EPI é o primeiro que vem à cabeça da gente, né? Realmente, o fornecimento de EPI é uma medida de proteção individual. Porém, outras medidas de proteção individual, a gente pode considerar, por exemplo, a orientação do trabalhador no que se refere a boas práticas de higiene no ambiente de trabalho, como não levar a mão à boca, não levar a mão aos olhos, não se alimentar no ambiente de trabalho, tá? Isso também é uma medida de proteção individual. Vocês vejam, então, gente, que essas três medidas são medidas de prevenção. O que está em vermelho é uma medida de proteção individual, tá? Existe uma diferença entre prevenção e proteção, tá? Quando eu falo em medida de prevenção, eu estou agindo no ambiente ou numa medida administrativa, né? Na organização do trabalho. Quando eu falo em proteção, eu estou agindo no trabalhador, estou protegendo o trabalhador contra os riscos. A CLT chama essas três primeiras medidas aí de medidas de ordem geral, num texto muito antigo, né? Nesse ponto aí, nos artigos 154 a 201, que é o que nos interessa de segurança do trabalho. A CLT já poderia ter sofrido alguma alteração, mas consta ainda na CLT essa expressão medidas de ordem geral, tá? E aí, vou trazer para vocês algumas questões de prova, né? Para vocês verem como as bancas se enganam com alguns conceitos e atrapalha tudo que a gente sabe de segurança do trabalho. Essa é uma questão da FGV de 2021 que fala o seguinte: as opções a seguir apresentam equipamentos de proteção coletiva utilizados na área da saúde, à exceção de um, assinale-o. Então, a banca falou, olha, tudo que eu estou apresentando aqui é proteção coletiva, exceto uma dessas opções. Autoclave. Autoclave é uma proteção coletiva. Autoclave, gente, é um equipamento usado para, como é que fala? Descontaminação, né? De aparelhos, de dispositivos, de equipamentos lá da área da saúde. Então, aqui, autoclave eu posso considerar uma proteção coletiva. A centrífuga, até onde eu sei, a centrífuga ela é utilizada para separar partículas biológicas, né? Nos laboratórios de análise clínica. Eu acho que a centrífuga não tem nada a ver com a proteção coletiva. Óculos de segurança. Ok, óculos de segurança é um EPI, ninguém tem dúvida disso, tá lá no anexo 1, né? Óculos de segurança não é EPC. Lava-óleos, gente, lava-óleos. Quando que eu uso lava-óleos? Quando o trabalhador sofreu uma exposição a agente químico e ele vai correndo para o lava-óleos tentando minimizar essa exposição. Minimizar a exposição não, minimizar as consequências da exposição. Ou seja, um acidente já ocorreu, pode já estar provocando uma lesão no trabalhador, e ele vai tentar minimizar a consequência
dessa exposição, a consequência dessa lesão. Então, lava-olhos, em nenhum planeta desse universo, lava-olhos é proteção individual, deve ser considerado um EPI. Nunca, nunca. E as bancas adoram falar que lava-olhos é EPI. Por quê? Porque alguém no passado falou, tá cheio de livro aí falando umas bobagens, falando que lava-olhos é proteção individual. Não é. Porque o lava-olhos não protegeu o trabalhador contra a exposição àquele risco químico. O lava-olhos está lá quietinho, quietinho. O trabalhador sofreu exposição, a medida de proteção coletiva administrativa não foi eficaz na proteção, na prevenção da exposição ao risco, o trabalhador foi exposto e ele corre para o lava-olhos. Mas então, o que é um lava-olhos? Lava-olhos a gente pode considerar uma medida de primeiros socorros, tá? Nenhum lugar do mundo lava-olhos deveria ou é considerado, deve ser considerado proteção individual. Sinalização. Sinalização laboratorial, sinalização de segurança. Qualquer sinalização de segurança não é proteção coletiva. Jamais também deve ser considerada proteção coletiva. A sinalização, ela não minimiza, ela não controla nenhum risco. A sinalização serve para quê, gente? Como o próprio nome diz, ela sinaliza, ela fala, olha, trabalhador, tem um risco aqui nesse ambiente, você toma cuidado. E aí eu dependo do trabalhador, para ele ler a sinalização, ele tem que saber ler. Ele tem que saber interpretar o que ele leu. Tá? Se for uma figura, ele tem que saber interpretar aquela figura e agir conforme a sua interpretação. Tudo isso mostra que existe um fator comportamental por trás da sinalização. Por isso, eu não posso falar que a sinalização é uma proteção coletiva, tá? Ela não minimiza nem controla nenhum risco no ambiente de trabalho. As normas que já foram revisadas, por exemplo, a NR18, mostra isso claramente, tá? Depois você dá uma olhada na NR18, no novo item lá, sinalização de segurança, mostra que a sinalização serve para sinalizar, advertir. Esse é o verbo que a norma usa, sinalizar, advertir o trabalhador contra os riscos ali presentes no ambiente de trabalho. Então, nessa questão, o gabarito da banca foi a letra C, foi óculos de segurança. Então, a banca falou, olha, lava-olhos é proteção coletiva, sinalização é proteção coletiva, centrífuga é proteção coletiva. Essa questão devia ter sido anulada, tá? E é uma questão mega recente, né, gente, de 2021. Então, o que a gente tem no ambiente de trabalho? Eu tenho vários agentes ambientais ali, vários riscos, vários fatores de risco, né? Tem a proteção coletiva, se ela não for eficaz, eu vou adotar medidas administrativas ou de organização do trabalho. Se nada disso for eficaz, o fator de risco permanecer no ambiente de trabalho, eu vou, então, oferecer o EPI para o trabalhador, né? Esse risco que alcança o trabalhador, gente, a gente chama de risco residual. É o risco que permanece no ambiente de trabalho, mesmo após a adoção da proteção coletiva e das medidas administrativas de organização do trabalho. Então, o risco que alcança o trabalhador, o risco residual, não é aquele risco que eu analisei lá no início do PGR, não, tá? É um risco residual. Digamos que é uma parte, né, daquele risco inicial lá, original lá do PGR. Então, gente, concluindo aqui, por que o EPI tem que ser a última opção? O EPI é a última barreira entre o trabalhador e o fator de risco. Se o trabalhador não usar o EPI da forma correta, primeiro ele tem que ter sido treinado corretamente para usar o EPI, ele tem que saber usar. Mas se ele não usar da forma correta, se ele não usar de forma ininterrupta durante toda a exposição ao risco, ele vai estar exposto ali àquele fator de risco e às suas consequências, tá? Então, existe um fator comportamental muito grande no uso do EPI, por isso que a gente chama o EPI de proteção ativa, porque depende de uma ação do trabalhador para ir lá e pegar o EPI. Então, o trabalhador tem que ter sido treinado, tem que ter treinamento para o uso do EPI. Cada tipo de EPI tem que ter aquele treinamento específico, né, gente? Proteção respiratória é um treinamento específico, proteção auditiva é outro treinamento, tá? Uso de luva, tá? As vestimentas, por exemplo, do pessoal de intervenção e instalação elétrica. O trabalhador tem que ser treinado também para limpeza, guarda e conservação. A gente vai ver que limpeza foi introduzida aqui agora na nova NR6. E uma informação importante é a seguinte: o EPI, quando ele recebe o certificado de aprovação, significa que ele passou por testes em laboratórios lá credenciados, tá? Então, o EPI, ele é testar as condições de teste, são condições ideais de laboratório.
as condições nas quais o EPI é testado não são condições de uso reais, né? Na situação real, na prática, onde ele vai ser usado. Tá? Então, por isso também, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fornecer o EPI. Então, como eu já falei, o anexo 1 da NR6 é que tem a lista de EPIs, tá? Deixa eu só ver aqui as perguntas que sumiram aqui do meu celular, na verdade. Tá. Deu uma travada aqui, daqui a pouco eu olho. Então, a lista de EPIs está lá no anexo 1 da NR6. Então, o que eu tenho no anexo 1 da NR6? Ele é dividido, esse anexo, em 9 grupos, identificados por letras do alfabeto, de A até a letra I. Cada grupo indica a parte do corpo para a qual aqueles EPIs que pertencem àquele grupo oferecem, tá? A parte do corpo para a qual aquele EPI oferece proteção, tá? Então, os EPIs do grupo A oferecem proteção para a cabeça. EPIs do grupo B, olhos e face. Grupo C, proteção auditiva e por aí vai, tá? E aí, então, vou abrir agora cada um desses grupos. Por exemplo, grupo A, proteção da cabeça. Eu tenho capacete, capuz ou balaclava. Balaclava é um tipo de capuz. Por isso que eu falo com vocês que é importante a gente ler a norma, ler os anexos. Na verdade, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, não é todo anexo que você precisa de ler. Tá? Por exemplo, anexos da NR12, máquinas e equipamentos, são anexos muito técnicos, raramente cobrados, muito raramente. Então, devo ler o anexo da NR12? Por enquanto, não, né? Eu diria assim, lá na véspera da prova, dá uma lida lá nos anexos da NR12, tá? Não é o seu foco. Mas anexo 1 da NR6, com certeza, deve ser lido, deve ser estudado bem antes da prova, porque se aparecer a palavrinha balaclava na sua prova, e se você tiver lido o anexo anteriormente, você vai saber que balaclava é um tipo de capuz, e essa palavrinha está lá no anexo 1, tá? Deixa eu só ver aqui então, gente, só rapidinho aqui tem uma pergunta. O Alexandre está perguntando, empregador doméstico também, o NR6 vale para empregado doméstico também. Podem colocar as perguntas aí, gente, porque esse webinário hoje ele é bem curtinho, tá? Vamos lá, então. O próximo grupo, então eu tenho aqui o grupo A, grupo B, proteção da olhos e face, eu tenho óculos, tenho protetor facial, máscara de solda, tá? Então eu tenho que saber quais são os EPIs, quais EPIs oferecem a proteção para qual parte do corpo, tá? Tem, por exemplo, aqui a EPI para proteção contra queda, diferença de nível, protege o trabalhador, né? Eu tenho o cinturão de segurança com dispositivo trava-queda e o cinturão de segurança contra labarte. Uma informação importante para vocês é que o anexo 1 da nova NR6 não foi alterado com relação ao anexo anterior, da NR anterior, do texto anterior. Foi só incluído lá um óculos em função de uma decisão judicial, tá, gente? Isso vale só para o fornecedor daquele óculos lá. Proteção respiratória. Esse diagramazinho aqui, gente, eu tirei lá do PPR da Fundacentro. PPR o Programa de Proteção Respiratória, tá? Por que eu trouxe esse diagrama para vocês? Porque a proteção, lá no anexo 1, tem vários tipos de proteção respiratória, tá? Que a gente vai ver lá. E as bancas cobram isso. Então, eu achei esse diagrama muito didático, muito interessante. Ele mostra para gente isso que está aqui, está refletido lá no anexo 1 da NR6, tá? Os respiradores, eles podem ser classificados em 2 grandes grupos, que são os purificadores de ar e os respiradores de adução de ar, tá, gente? Quando eu falo em purificador de ar, eu falo que um respirador ele é dependente do ar ambiente, tá? Quer dizer, o oxigênio que o ar ambiente, o trabalhador vai inalar o ar ambiente, tá? O ar que está presente no ambiente. Só que antes dele ser inalado, o ar vai passar, então, por um filtro que cujo objetivo é remover os contaminantes ali, os possíveis contaminantes presentes no ar, né? Já o respirador de adução de ar, gente, eles são independentes do ar ambiente, tá? Eles fornecem para o usuário um gás respirável, né, que vem de um ambiente, de uma atmosfera independente do ambiente onde o usuário está, tá? Então, eu acho muito interessante esse diagrama, isso está lá na NR6, numa forma de texto, né? Mas é importante porque as bancas cobram isso, tá? Uma questão do CESP agora sobre anexo 1 da NR6.
questão de 2022. No que se refere a equipamentos de proteção individual, julgo o item que se segue. Vestimenta condutiva é contraindicada como EPI para trabalhadores em instalações elétricas devido ao risco de choque elétrico. Gente, se você não tiver lido o anexo 1, você vai achar que essa questão está correta. Vai falar, vestimenta condutiva vai conduzir energia, vai conduzir a corrente elétrica para o trabalhador, ele vai tomar choque. Mas, gente, olha aqui. A vestimenta condutiva, ela é EPI, ela é uma vestimenta de corpo inteiro, ela é um EPI para proteção de todo o corpo do trabalhador contra choques elétricos. Mas por que está escrito condutiva, então, gente? Como assim? Essa palavrinha condutiva, ela se refere à continuidade elétrica que aquela vestimenta oferece entre todas as partes que compõem a vestimenta. A vestimenta condutiva, ela é composta por macacão, calça, meia, luvas, e essa característica, né, de oferecer essa continuidade elétrica forma aquela famosa gaiola de Faraday, que a gente estudou lá no ensino fundamental, né? Um detalhe importante, gente, essa vestimenta, ela não pode rasgar de jeito nenhum. Ela não pode ter nenhum furinho, tá? Senão o trabalhador vai ficar exposto ao risco de choque elétrico, tá? Então, essa revestimenta também, ela deve ser resistente à abrasão e a rasgos. E algumas dessas vestimentas condutivas, inclusive, elas têm propriedades de resistência contra efeitos térmicos do arco elétrico, tá? Ou seja, elas não podem inflamar nem queimar. Então, como que a empresa vai saber como selecionar essa vestimenta? Gente, na análise de risco da atividade, ela vai ter que fazer essa seleção, tá? Vou só falar uma coisa muito importante para vocês aqui, que uma coisa vai chamando a outra, né? Vestimenta não é uniforme, tá, gente? Vestimenta não é uniforme. Mas eu estou falando isso exatamente por causa dessa vestimenta condutiva aqui. O pessoal os eletricitários, né, o pessoal que faz intervenção em instalações elétricas, eles usam a vestimenta condutiva durante toda a sua jornada. Então, aquela vestimenta passa a ser uniforme para eles, tá? Mas eu não posso generalizar falando que o uniforme é EPI. Eu não posso falar isso, tá? Algumas vestimentas são EPIs, tá? Mas nem toda vestimenta eu posso falar que é EPI, porque algumas vestimentas são simples uniformes, tá? A Mariane Ribeiro está fazendo uma pergunta ótima aqui, Mariane. Como está a aplicação da NR6 em trabalhadores rurais? Gente, no caso da NR31, a nova redação da norma fala que algumas NRs não se aplicam ao trabalho rural. E aí, os elaboradores da norma trouxeram para a NR31 do trabalho rural as disposições que eles entendiam aplicáveis ao trabalho rural. A NR6 se aplica ao trabalho rural, tá? É uma das normas que se aplica lá. A própria NR31 chama NR6. Um detalhe importante é que a nova NR31 faz uma diferença entre equipamentos de proteção individual e dispositivos de proteção pessoal. Como, por exemplo, protetor solar, é considerado um dispositivo de proteção pessoal. Chapéu, boné, também, tá? Colete refletivo, não são EPIs, são dispositivos de proteção pessoal conforme a NR31. Tá, Mariana? Então, é errada a questão do CESP. Muito boa essa questão, né? Mas aí vem o CESP e me faz essa lambança na prova da Petrobras, lá em 2021, né, gente? Se não me engano, uma lambança, foi um absurdo essa questão. Vou mostrar para vocês por quê. Por que foi um absurdo essa questão? Olha só, no que se refere a equipamentos de proteção individual, julgo o item que se segue. Os respiradores purificadores de ar, PFF1, PFF2 e PFF3, com peças semifaciais filtrantes. Então, esses respiradores purificadores são esses que eu mostrei para vocês aqui nesse slide, tá? Eles estão aqui. Estão diferenciados entre si pelos tipos de agentes para a proteção das vias respiratórias. Gente, qual que foi o problema dessa questão? Vou explicar para vocês. Quando a banca falou tipo de agente, ela está se referindo a agentes químicos, tá? Então, a banca falou, olha, os respiradores purificadores,
eles se diferenciam entre si pelo tipo de agente químico, né, contra os quais eles oferecem proteção, para proteção das vias respiratórias. Então, vou falar para vocês, para resolver essa questão, a gente tem que saber o que é agente químico. O que é agente químico? Essa é a definição da NR1. Não está na NR6, a definição da NR1. Agente químico é a substância química por si só ou em misturas, quer seja em seu estado natural, ou seja, ela existe na natureza, quer seja produzida, utilizada ou gerada no processo de trabalho. Ou seja, o agente químico pode aquela substância que existe na natureza, ou ela é sintetizada em laboratório, ou ela é gerada num processo produtivo como subproduto daquele processo. Que, em função de sua natureza, concentração e exposição, é capaz de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Então, eu tenho uns exemplos que eu vou mostrar agora, que estão lá na NR1, tá? Fumos de cádmio, exemplos de agente químico. Gente, quando eu falo fumos de cádmio, qual é o agente químico? Fumos de cádmio, qual é o agente químico? Cádmio é o agente químico. Mas o que são os fumos? Fumo é a forma de apresentação do cádmio naquele ambiente, ou a forma de dispersão do cádmio naquele ambiente. Poeira mineral contendo sílica cristalina, qual que é o agente? A sílica, né? SO2, qual que é o agente? A sílica. Mas é poeira? A poeira é a forma de apresentação da sílica naquele ambiente. Vapores de tolueno, qual que é o agente? Tolueno, que está disperso no ambiente na forma de vapor. Tá, gente? Então, o agente químico é a substância. E essa substância, ela se apresenta de alguma forma naquele ambiente, tá? Então, sílica, tolueno, ácido sulfúrico são exemplos de agentes químicos, né, gente? Eu tenho aqui que poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases e vapores são a forma de apresentação do agente químico, a forma como ele se dispersa no ambiente de trabalho. Uma outra característica do agente químico muito importante, que está vindo agora das novas alterações das normas, é que todo agente químico tem um e somente um CAS, um número CAS, que é um código numérico que identifica aquele agente químico de forma inequívoca, tá? Aí eu pergunto para vocês, qual é o CAS da poeira? Essa pergunta nem faz sentido. Poeira não é agente químico, tá? Então, gente, e aí olha como que o anexo 1 da NR6 traz essa informação de proteção respiratória. A PFF1 protege as vias respiratórias contra poeiras e névoas. A PFF2 protege as vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. E a PFF3 contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos. Então, gente, qual é o agente químico aqui? Nenhum. Qual que é a diferença entre a PFF1, PFF2 e PFF3? É a forma de dispersão do agente contra o qual ela oferece proteção. Para qualquer agente químico. Então, eu seleciono a PFF1, PFF2, PFF3 em função não do agente químico. É claro que existem vários critérios de seleção aí, tá? Mas especificamente com relação a essa questão. Não em função do agente químico, mas em função da forma de apresentação do agente no ambiente de trabalho. E o CESP vai e me considera essa questão como correta. O gabarito do CESP foi correto. Eu ajudei vários alunos a fazer recurso contra essa questão, porque ela está absurdamente errada. O CESP não alterou o gabarito, foi mantido o gabarito correto. Eu espero que o CESP, nos próximos anos, aí, se retrate e considere questões como essa erradas, tá, gente? Porque a questão está absurdamente errada. E a banca não se retratou, não alterou o gabarito, considerou a questão como correta, tá? Realmente foi um absurdo isso aí. Muita gente perdeu um pontinho valioso na prova da Petrobras por causa disso. Muito bem. Outra questão do CESP, para vocês verem como as bancas adoram cobrar essas questões literais do anexo 1 da NR6, principalmente sobre proteção respiratória, porque são textos assim, muito detalhados, né, que podem trazer alguma pegadinha. Então, olha só, o CESP cobrou o seguinte: respirador de adução de ar tipo máscara autônoma de circuito aberto,
de demanda com pressão positiva, com peça facial inteira, para proteção das vias respiratórias em atmosfera e PVS, não é considerado EPI. E PVS é a atmosfera imediatamente perigosa à vida e à saúde, tá? Que tem uma concentração de oxigênio muito baixa. Então, gente, o CESP tirou exatamente isso aqui lá daquele diagrama que eu mostrei para vocês, tá? A questão está errada, porque esse respirador é considerado EPI, tá? Isso está na NR6 também, questão literal do CESP. Outra questão literal da FGV, dessa vez ela pegou o texto da norma, do anexo 1, tá? Pegou o texto do anexo 1, copiou e trocou duas palavrinhas. Tá? Então, olha a importância da gente ler esse anexo 1, tá, gente? Com base no anexo 1 da NR6, que trata da lista de equipamentos de proteção individual, em seu item D3, respirador de adução de ar tipo linha de ar comprimida, assinale a afirmativa incorreta. E aí, gente, a banca copiou o grupo D3 lá, do anexo 1, ela só mudou duas palavrinhas. A letra C, que é o gabarito, tá? Ela falou que devem ser usados respiradores sem vedação facial de fluxo contínuo, tipo peça semifacial ou facial inteira, para a proteção das vias respiratórias, em atmosferas com concentração de oxigênio maior que 25%. O erro está aqui. A peça é com vedação facial, com concentração de oxigênio maior que 12,5%. Tá? Então, questão literal que a gente só consegue acertar lendo o texto da norma várias vezes. Só para a gente entender algumas proteções respiratórias, isso está lá na capa, né, do BPR, né? Eu tenho capuz com vedação facial, a peça semifacial filtrante, que é a PFF, 1, 2 ou 3, a peça facial inteira, a peça facial inteira de fluxo contínuo, tá? São termos que a gente tem que se acostumar a entender, a ler e entender, para na hora da prova não ter nenhuma dúvida. Então, eu falei com vocês que só será EPI o produto ou dispositivo que tiver lá no anexo 1, né, gente? Isso é uma verdade. Só que, além de constar no anexo 1, aquele produto ou dispositivo, ele tem que ter um certificado de aprovação. O que é certificado de aprovação? E essa descrição aqui está lá no glossário da nova NR6, hein, gente? Leiam o glossário. Certificado de aprovação é um documento emitido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Esse órgão é a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, que agora virou uma secretaria, né? Com o novo governo passou a ser secretaria de novo, autorizando a comercialização e a utilização do EPI no território nacional. Esse CA, o Certificado de Aprovação, ele atesta a conformidade, essa palavrinha é muito importante também, a conformidade do EPI às especificações técnicas para a proteção contra os riscos específicos. O que significa isso? Por exemplo, a máscara de solda para impactos de partículas volantes, radiação ultravioleta, radiação infravermelha e luminosidade intensa, ela tem que atender essa norma americana Z87, na versão 2015, ou alteração posterior. Onde está escrito isso, gente? Lá na portaria 672, que foi publicada em 8 de novembro de 2021, tá? Então, eu, fabricante ou importador de máscara de solda, eu vou pegar uma amostra da minha máscara de solda, vou mandar para um laboratório credenciado, e esse laboratório vai fazer os testes para ver se essa máscara atende às especificações dessa norma técnica. Se a minha máscara atender às especificações dessa norma técnica, o laboratório vai falar para o Ministério do Trabalho: olha, Ministério do Trabalho, a máscara de solda do fabricante tal foi testada de acordo com essa nota técnica, essa norma técnica, norma tal, e ela está, a máscara de solda está conforme as exigências dessa norma. Aí o Ministério do Trabalho vai emitir o certificado de aprovação, tá? Né, de forma bem simplificada, é assim que funciona, tá, gente? E aí vem um item que foi acrescentado na nova NR6, muito importante, é um item que reflete o texto de uma nota técnica que já existia, tá? Que é o seguinte:
Esse item é o item 6921, que fala o seguinte: o EPI deve ser comercializado com o CA válido. Gente, isso vai ser cobrado em prova, eu garanto para vocês. Pode anotar aí que eu estou falando. Vai ser cobrado em prova isso aqui. O EPI deve ser comercializado com CA válido. O CA tem prazo de validade, tá? Então, o comerciante, né, estou vendendo EPI, ou o próprio fabricante que vai vender para o distribuidor, essa venda, né, só pode ser feita se o CA estiver válido, tá? Após adquirido, o fornecimento do EPI deve observar as condições de armazenamento e o prazo de validade do EPI enquanto produto, né? Informados pelo fabricante e importador. Então, gente, essa determinação aqui, ó, vale para o fabricante, para o comerciante, para o distribuidor. Essas determinações têm que ser observadas pelo empregador, porque aqui, ó, após adquirido. Então, a pergunta que se faz é a seguinte: eu posso usar no EPI com CA vencido? A resposta: depende. Depende do quê? Se quando você adquiriu o EPI, o CA estava válido, tá? Esse que eu vou mostrar aqui no próximo slide. Eu comprei um EPI e na data da compra o CA estava válido. Então, ok. Ok. Eu vou poder usar aquele EPI mesmo se o certificado de aprovação vencer depois da compra. Não tem problema. Eu tenho que observar a validade da data da compra, ponto final, tá? Se o CA vencer depois, eu posso usar o EPI. Mas aí eu tenho que considerar dois fatores, tá? Primeiro, o prazo de validade do EPI enquanto produto. Esse prazo de validade é exigido pelo Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990, artigo 31, que fala o seguinte: a oferta e a apresentação dos produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre vários assuntos, dentre eles o prazo de validade. Então, eu posso usar um EPI com CA vencido, desde que eu tenha aquele EPI tenha sido comprado na data da compra, o CA estivesse válido, e aí eu tenho que observar o prazo de validade do EPI enquanto produto. Eu não posso usar aquele EPI com prazo de validade vencido. A outra informação que eu tenho que considerar muito importante é a vida útil do EPI, obviamente, né, gente? A norma não entra nesse detalhe, mas vejam, quem vai definir a vida útil do EPI? Não é o fabricante, não é o importador. Por quê? Porque a vida útil depende das condições de uso, das condições ambientais, uma PFF, uma proteção respiratória, usada num ambiente com calor excessivo, com umidade excessiva, com elevada concentração de poeira, ela pode ter uma vida útil muito menor do que a mesma máscara usada em condições diferentes, em condições ambientais diferentes. Então, quem define a vida útil? O profissional de segurança e saúde do trabalho, de acordo com as condições ambientais, de acordo com as condições de uso. Tá bom? Então, esse detalhe, essa parte aqui, esse detalhe aqui, não está expresso nem sei. Mas por que é importante vocês saberem? Uma prova discursiva, né, gente? Uma prova discursiva é importante vocês desenvolverem um tema com informações como essa, tá? Aqui, só para quem nunca viu a carinha de uma EPI, né? Vocês podem buscar o certificado, a carinha de uma EPI, não, a carinha do certificado de aprovação. Vocês podem buscar essa informação no site do Ministério do Trabalho, tá? Então, eu tenho o número do CA, todo o certificado de aprovação está associado a um processo, né? Esse EPI tem validade até 2025, ele é um EPI importado, tá? É uma luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos, e aí fala no CA para qual risco ele oferece proteção, as limitações, por exemplo, nesse caso aqui, não é luva para ser usada em procedimento cirúrgico e procedimento hospitalar. E algumas observações muito importantes que eu falo sobre isso na aula da NR6, não dá tempo para a gente falar agora, nem cabe falar a gente agora sobre os detalhes. Mas muito importante essas observações que constam do CA, tá? Uma outra novidade também expressa na nova NR6 é que
é vedada a cessão de uso do certificado de aprovação emitido a determinado fabricante ou importador para que outro fabricante ou importador o utilize, sem que se submeta ao procedimento regular para obtenção de CA próprio, ressalvados os casos de matriz filial. Eu não posso, fabricante de EPI, fabricante importador, fabricante de EPI que possua CA, eu não posso ceder o CA para outro fabricante importador, exceto no caso de matriz filial, tá? No caso de CNPJs de matriz filial, eu posso fazer isso. É uma novidade também. As bancas, gente, adoram fazer pegadinhas sobre a palavrinha certificado de aprovação. E eu falo isso desde a minha primeira aula lá em 2015, tá? Há muitos anos eu falo sobre isso, sobre essa pegadinha das bancas. Então, a banca coloca, todo EPI deve possuir certificado de adequação, certificado de autorização, certificado de harmonização. Na hora da prova, você está lá na correria, não presta atenção e confunde a palavra, né? Então, vocês lembram que o nome, você quer ser aprovado na prova, né, gente? Você quer ser aprovado para aquele cargo. O nome é certificado de aprovação. Vamos ver aqui rapidamente algumas responsabilidades da organização. Adquirir somente o EPI aprovado pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, orientar e treinar o empregado, fornecer o EPI ao empregado de forma gratuita. O EPI deve ser adequado ao risco, então tem uma análise do risco, né, para eu saber qual EPI é adequado àquele risco. Gente, sempre lembrando da hierarquia das medidas de prevenção, né? Eliminar o fator de risco, medida de proteção coletiva, administrativo e de organização do trabalho. A gente está lá naquela última medida que é o fornecimento do EPI, tá? Vamos lembrar disso aí. Tem que ser fornecido em perfeito estado de conservação e funcionamento nas situações previstas no subitem 15512 da NR1. Como eu disse, observar a hierarquia das medidas de prevenção. E o que fala esse item 15512? Fala o seguinte, olha, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis, aqui não está a palavrinha financeiramente viáveis, está tecnicamente viáveis, com essa inviabilidade comprovada pelo empregador, né, gente? Ou se as medidas de proteção coletiva forem insuficientes para eliminar, para controlar ou reduzir o risco, né? Ou elas estiverem em estudo, planejamento e implantação. Estou estudando, estou analisando qual é o material forno absorvente que eu vou usar para enclausurar aquela fonte geradora de ruído. Ou em caráter complementar ou emergencial, eu devo adotar, nesse caso, medidas administrativas de organização do trabalho e, em último caso, o EPI. Tá? Um exemplo aqui, gente, deixa eu apagar isso tudo aqui. Um exemplo aqui de medidas que eu devo comprar, introduzir, então, oferecer o EPI. Vou colocar a canetinha aqui. Quando a medida de proteção coletiva estiver em planejamento, né, ou implantação, uma obra em construção, tá lá uma periferia lá do 10º andar da obra, sem nenhuma proteção contra a queda de altura na periferia. Eu tenho que imediatamente instalar um sistema guarda-corpo e rodapé ali, por exemplo, né, devidamente mencionado, projetado, deve ser devidamente instalado. Enquanto eu estiver implantando ali, instalando a proteção coletiva, eu devo fornecer o cinto de segurança para o trabalhador. Então, durante a implantação da proteção coletiva, eu tenho que adotar as medidas para proteger o trabalhador, tá? Muito bem. Também é responsabilidade da organização registrar o fornecimento do EPI. Onde que eu vou registrar? Como que eu vou registrar? Vou registrar em livros, em fichas. Posso usar sistema eletrônico, inclusive sistema biométrico. Muita gente me pergunta, pode ser planilha Excel? Gente, claro, planilha Excel é um sistema eletrônico, não tem problema nenhum, tá? E a norma, então, traz lá no glossário o que é o sistema biométrico. Para fins da NR6, é considerado o sistema biométrico aquele que analisa características físicas para identificar de forma inequívoca o indivíduo, como, por exemplo, pode ser usada a impressão digital do trabalhador, reconhecimento facial ou íris. Por exemplo, gente, isso aqui é um sistema, é uma maquininha, né? Não é de fornecimento de snack, de sanduíche, de refrigerante, não. É de fornecimento de EPI mesmo, tá? Que usa a impressão digital do trabalhador. Então, é um sistema que ele sabe. A hora que o trabalhador põe o dedinho ali, ele sabe quem é aquele trabalhador,
se já está na hora de substituir o EPI, né? E qual EPI aquele trabalhador deve receber naquele momento. Então, existe todo um sistema de gestão, gente, por trás disso aí, tá? Muito importante o sistema de gestão estar adequado ali para o sistema de troca. O trabalhador tem que saber o momento de troca. Se ele não for ali na hora, no momento da troca, alguém tem que informar ele, olha, está na hora de trocar seu EPI, tá? Tem que ter um sistema de gestão muito controlado ali por trás disso aí, tá? E o sistema eletrônico, para fins de registro de fornecimento de EPI, caso seja adotado, deve permitir a extração de relatório, claro, para eu saber quem recebeu o EPI, quando foi recebido, quando foi fornecido, qual foi o EPI, né? Vocês vejam que a norma não fala quais informações devem constar no registro do fornecimento do EPI. Eu, particularmente, acho muito importante constar o CA. O CA do EPI é importante constar nesse registro, tá? Todas as demais informações, obviamente, né, gente? O nome da pessoa, a assinatura de quem recebeu, a data, tá? Outra informação importante que está na nova NR6. Quando inviável o registro de fornecimento de EPI descartável e de creme de proteção, cabe à organização garantir sua disponibilização na embalagem original, em quantidade suficiente para cada trabalhador nos locais de trabalho, assegurando-se imediato fornecimento ou reposição. Então, gente, vocês estão vendo que a própria norma entende que, em alguns casos, que são 2, EPI descartável e creme de proteção, o registro fica inviável, o registro de fornecimento. Nesse caso, a organização é obrigada a garantir o fornecimento, a disponibilização do EPI na embalagem original, em quantidade suficiente para cada trabalhador, nos locais de trabalho, e deve ser assegurado imediato fornecimento ou reposição, tá? Novidade da nova NR6 também, com muita chance de ser cobrado em prova. Também é responsabilidade da organização exigir o uso do EPI, substituir imediatamente quando o EPI foi danificado ou extraviado, comunicar ao órgão de âmbito nacional qualquer irregularidade que for observada, tá? Aqui um exemplo de perneira. Perneira é um EPI? A pergunta que eu faço para vocês. A perneira é EPI? A resposta é depende. Depende de quê? Depende do risco contra o qual aquela perneira oferece proteção. E a gente vai ver isso aqui, olha só. A NR6, anexo 1, grupo G3, fala que a perneira, ela é EPI sim, desde que seja uma perneira que ofereça proteção das pernas contra agentes abrasivos descoriantes, agentes cortantes e perfurantes, agentes térmicos, agentes químicos e umidade proveniente de operações com utilização de água. Se a perneira oferecer proteção contra um desses agentes, ou um ou mais desses agentes, e tiver CA, ela é uma EPI. Agora, olha o que fala a NR31 no trabalho rural. Além dos EPIs previstos na NR6, cabe ao empregador, de acordo com os riscos de cada atividade, fornecer aos trabalhadores os seguintes dispositivos de proteção pessoal. Perneira contra picadas de animais peçonhentos. Gente, então a perneira contra picadas de animais peçonhentos, que é muito usada no trabalho rural, ela não é EPI. Ela é um dispositivo de proteção pessoal, o que significa que ela não tem CA. Ela não está no anexo 1 da NR6. Tá? Então, a gente tem que fazer essas comparações para a gente entender, visualizar melhor as normas. Tá? Outra responsabilidade da organização. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódicas, quando aplicáveis, né? De acordo com as informações fornecidas pelo fabricante ou importador. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma vestimenta para proteção contra agentes químicos, especificamente proteção contra exposição a agrotóxicos, tá? E aí, o fabricante dessa vestimenta, não sei se está dando para vocês verem, aqui está escrito assim, ó, controle de lavagens. O fabricante aqui, ele mostra que para essa vestimenta suporta no máximo 60 lavagens para manter as características de proteção, tá? Na verdade, a maioria dos empregadores nem chega a 60 lavagens, tá? Eles
Eles lavam aí no máximo uns 40, 50 vezes, às vezes até menos, dependendo do agrotóxico, dependendo da vestimenta. Então, é só para vocês verem, né, a, que a organização ela vai, então, se basear nessa informação fornecida pelo fabricante importador da vestimenta para fazer a higienização daquele EPI, tá? Seleção do EPI, também uma novidade da NR6, tá, gente? A norma fala, então, agora os critérios que a empresa deve considerar na seleção do EPI. Primeiro, a atividade exercida. Depois, as medidas de prevenção já adotadas, de acordo com os perigos identificados e os riscos avaliados lá no PGR. Eu devo considerar o anexo 1, né? Lembrando que o anexo 1, então, não é uma lista exemplificativa, é uma lista exaustiva de produtos e dispositivos que são EPIs. E aqui, gente, uma vitória, eu diria, tá? Na redação dessa nova norma. A seleção do EPI deve considerar a adequação do empregado, ou seja, eu devo ter EPIs em estoque de diversos tamanhos, né, de acordo com as características antropométricas do trabalhador, tá? E também deve considerar o conforto oferecido. A redação da NR6, da primeira NR6, a primeira redação, é lá de 1978, né? Década de 70 do século passado. É a primeira vez que a palavra conforto está na norma, tá? Então, é uma coisa mais ou menos óbvia, né, gente? Eu considerar o conforto do trabalhador na hora de selecionar o EPI, tá? Então, isso está expresso agora na nova redação da NR6. Também deve considerar na seleção do EPI a compatibilidade, no caso de utilização simultânea de vários EPIs, a fim de assegurar as respectivas eficácias para a proteção contra os riscos existentes. Gente, eu não estou falando aqui de EPI conjugado, tá? EPI conjugado é aquele que o próprio fabricante associa, né, para fornecer. O capacete é associado com proteção auditiva, que lá é um EPI único, tá? Aqui fala de compatibilidade, no caso de uso simultâneo de vários EPIs. Então, olha só, se eu tenho uma proteção respiratória e se eu uso um óculos de segurança, a haste do óculos, ela não pode ficar embaixo, né, desses tirantes da máscara respiratória, tá? Então, esses tirantes dos respiradores, que têm vedação facial, eles não devem ser colocados ou apoiados sobre as hastes dos óculos. Isso atrapalha, isso prejudica a vedação, tá? Esse respirador também não deve ser usado com boné, com gorro, nada disso, com aba, alguma coisa que tem aba que interfira na vedação facial daquele respirador, tá? Se for necessário o uso de óculos, por exemplo, eu tenho que usar o óculos sobre o tirante do respirador, tá? Porque a cobertura desses respiradores com vedação facial tem que estar em contato direto com a face do trabalhador, tá? Então, não posso usar nenhum outro EPI ou qualquer um acessório, né? Que prejudique a vedação na região da face, tá? Onde é feita a selagem do respirador. Isso vale para várias situações, né, gente? Não somente essa que eu estou mostrando. Isso aqui é só um exemplo, tá? Gente, uma outra vitória absurda que a gente teve na redação da nova NR6. Esse aqui também é um item que está expresso na norma, tá? A seleção, uso e manutenção do EPI deve ainda considerar os programas e regulamentações relacionados ao EPI. A gente não tinha, até então, nenhuma norma. Na verdade, o anexo da NR7 PCMSO, na redação anterior e na redação atual também, cita lá o programa de conservação auditiva, mas conservação auditiva de uma forma muito pontual. Não é boa a redação. Agora eu tenho a NR6 valendo para todos os EPIs. Falando o seguinte, olha, você vai selecionar o EPI, então se tiver algum programa, alguma regulamentação relacionada à EPI, você deve considerar. Então, eu tenho aqui uma obrigação expressa na NR6 de consideração, por exemplo, de cumprimento do PPR da Fundacentro, por exemplo, ou do Programa de Conservação Auditiva, também elaborado pela Fundacentro. E aí me perguntam, mas professora, quando é que eu tenho que elaborar o PPR? Gente, se você, na sua análise lá do seu ambiente de trabalho, você decidiu, foi lá concluído que o trabalhador vai precisar de usar uma proteção respiratória,
eu tenho que ter o PPR. O PPR vem antes, tá, gente? Ele vem antes da seleção. Ele é usado, na verdade, para a seleção, tá? Para seleção e uso. Então, tem todo um procedimento, um conjunto de procedimentos ali do PPR que tem que ser observado para seleção e uso da proteção respiratória, tá? Muito bem. A outra novidade muito importante também da NR6. Deve ser considerado o uso de óculos de segurança de sobrepor em conjunto com lentes corretivas ou a adaptação do EPI sem ônus para o empregado, quando for necessária a utilização de correção visual pelo empregado no desempenho de suas funções. Então, pessoas que usam óculos, como eu, o ideal, às vezes elas se sentem mais confortáveis, que o óculos de segurança, que às vezes elas têm que usar durante toda a jornada, tenha correção, né? Tenha correção visual. E essa adaptação deve ser feita, então, sem ônus para o trabalhador, porque se não for assim, ele vai ter que usar o óculos de correção visual e o óculos de segurança por cima, tá? Muito bem. Responsabilidade do trabalhador. Usar o EPI fornecido pela organização, utilizar o EPI apenas para a finalidade a que se destina e responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação. Gente, olha só, essa foto aí, eu quero falar o seguinte. Nessa atividade, a trabalhadora ela tinha que fazer uma pega fina, né? Pega fina com a ponta dos dedos, tá? Em determinadas peças, que na hora que ela pegava a peça, ela saía quente de determinado processo, tá? A peça estava aquecida. Então, essa luva, a luva íntegra, né? Não estou falando só essa luva, não, a luva já cortada, né? A luva íntegra, ela oferece proteção contra agentes térmicos, no caso, calor. Só que a luva era muito grossa, ela dificultava demais a pega fina. O que o trabalhador fez? Ele, por conta própria, cortou a pontinha, né, a extremidade dos dedos do EPI, para conseguir fazer a pega fina. Isso não pode acontecer, né? Mas o problema aqui é anterior, é lá na seleção do EPI, tá? Na seleção do EPI. Então, antes de comprar um lote de 50, 100, não sei quantos EPIs, seria importante a empresa selecionar 1, 2, 3 EPIs, comprar algumas amostras, dar para o trabalhador. O que você acha? Será que está bom? A funcionalidade o EPI prejudica a funcionalidade na sua atividade ou não? Por quê? Porque o operador, né, gente, ele que vai estar ali na ponta, né, no dia a dia usando o EPI, tá? Então, isso aqui, o empregado não pode fazer isso, mas ele fez porque ele não estava conseguindo fazer a atividade dele. A luva não era adequada para a atividade de pega fina. Era adequada, sim, para proteção contra agente térmico, mas, por um lado, ela garantia a proteção de um lado, mas impedia atividade por outro lado, tá? Então, o profissional de segurança e saúde do trabalho, ele tem que ter atenção na hora de fazer a seleção do EPI. A gente não pode confundir, né, gente? Só vou chamar a atenção aqui de vocês pelo seguinte, agora está na norma, né, que o empregado é responsável pela limpeza também, tá? Então, a gente não pode confundir. A manutenção e higienização periódica é uma responsabilidade do empregador. Limpeza, guarda e conservação é uma responsabilidade do empregado. E as informações referentes aos procedimentos de manutenção e higienização do EPI são responsabilidade do fabricante importador. Mas qual seria a diferença entre limpeza e higienização? A norma traz essa definição para a gente. Tá, pessoal? Então, limpeza é remoção de sujidades e resíduos de forma manual ou mecânica, usando produtos de uso comum, nada muito elaborado, água, sabão, detergente e algum sanitizante. A higienização, por sua vez, trata-se da remoção de contaminantes por meio de cuidados ou procedimentos específicos e inclui processos de descontaminação e desinfecção. Tá? Então, a higienização é um processo mais elaborado de responsabilidade do empregador. Tá?
só para deixar claro para vocês, não são EPIs, não são considerados EPIs. Por quê? Porque não está no anexo 1 da NR6, tá? Tornozeleira, joelheira, protetor solar. Ah, professora, mas vários cremes de proteção que estão aí no mercado têm CA, tem certificado de aprovação e também oferece proteção contra a radiação solar. Mas eu vou falar para vocês o seguinte: a proteção contra a radiação solar desses cremes protetores de segurança, ela não foi testada para fins de emissão do CA. Tá? O que significa que eu, fabricante, fabricante importador do creme de segurança, o creme de segurança, gente, da proteção contra membros superiores contra agentes químicos, é um EPI, tá? Agora, a proteção solar, que esses cremes de segurança que estão aí no mercado oferecem, essa proteção solar não foi testada quando esse creme protetor foi enviado lá para o laboratório para receber o CA. Então, a proteção solar que esse creme de segurança oferece é um bônus que o fabricante daquele creme resolveu oferecer para o seu usuário, tá? Mas ela não faz parte ali do certificado de aprovação, tá? Boné, chapéu, colete refletivo, uniforme, headset, cinto lombar, nada disso é EPI, tá? Vou falar para vocês que no passado o colete refletivo já foi considerado EPI. Obviamente, ele não é EPI, tá? Lembrando também de um slide anterior que a gente mostrou aqui, a lava-óleos e chuveiro de emergência não são EPIs. Gente, eu insisto em falar isso porque tem sites de entidades importantes aí, né? Vamos falar assim, na internet, e consta lá que lava-óleos é EPI, tá, gente? Eu já vi gente falando que lava-óleos é EPI porque atende a um trabalhador por vez. Isso é de um absurdo sem tamanho, né? Então, como eu falei, lava-óleos e o chuveiro de emergência também podem ser considerados, no máximo, medidas de primeiros socorros, tá? Por quê? Eu vou usar o lava-óleos ou o chuveiro de emergência depois que ocorreu uma exposição a agente químico, ou seja, o trabalhador já sofreu um acidente, já está sofrendo as consequências daquela exposição ao agente químico, e ele corre para o lava-óleos para tentar minimizar aquela consequência, tá, gente? Então, lava-óleos e chuveiro de emergência não controlam, não minimizam a exposição ao agente, tá? Podem minimizar a consequência da exposição, tá? Por isso que não são EPIs. Gente, muito bem, a gente chega ao final agora da nossa aula. Quero agradecer a todos vocês a presença aqui no nosso webinário. Tentei passar para vocês os principais pontos que eu acho que podem ser cobrados na prova, né? É claro que essa não é uma aula completa da NR6, tá? A aula completa está nos cursos de estratégia para os alunos. Esse webinário vai ficar disponível, tá? No YouTube do Estratégia. Convido todos vocês a me seguirem nas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho canal no Instagram, no Telegram, tá? O Estratégia está com algumas promoções, gente, para assinatura básica, assinatura prêmio, tá? Você pagar no boleto ou no Pix, você vai conseguir um desconto melhor, né? Tanto na assinatura básica quanto na assinatura prêmio. Em qualquer uma dessas assinaturas, o Estratégia está dando um bônus de 3 meses de acesso, no caso da assinatura básica. No caso da assinatura prêmio, está dando um bônus de 6 meses de acesso, mais 1 mês de coaching, no caso da assinatura prêmio de 1 ano, e 6 meses de acesso, mais 2 meses de coaching, no caso da assinatura prêmio, tá, pessoal? Olha aí os valores para ver se vocês, para qual deles vocês se interessam. Só lembrando que a assinatura básica, ela tem tanto a assinatura básica quanto a assinatura prêmio, né? Dão direito a todos os cursos do Estratégia de Concursos, videoaulas, livros digitais, que são as aulas em PDF, ao PDF simplificado, tá? A marcação dos aprovados, que é quando os aprovados naquele concurso fazem as marcações dos pontos mais importantes na aula em PDF, fórum de dúvidas, resumos, mapas mentais, os bizus estratégicos com dicas estratégicas, simulados, sistema de questões e o Estratégia Cast. Além disso tudo, a assinatura Prêmio tem também a trilha estratégica, o passo estratégico, rodadas avançadas, salas VIP e as monitorias. E se você resolver usar o cartão de crédito, também é possível, né? Com a diferença que
O bônus aqui na assinatura Premium, além dos 6 meses, é mais um mês de coaching e 2 meses de coaching, no caso da assinatura Premium de 1 ano. Essa é a diferença para a assinatura básica, tá? Essa promoção, gente, vale até amanhã, dia 9 de janeiro, tá? Então, pessoal, quero agradecer aqui a presença de vocês. Se tiver alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, tá? E eu vou ter o maior prazer em responder vocês, tá ok, pessoal? Até a próxima, então. Obrigada.